Imagine isto. Na vasta extensão do universo, uma batalha épica se desenrola. O arcanjo Gabriel, radiante de luz divina, enfrenta o sinistro Beelzebu, envolto em sombras e enganos. Este confronto não envolve apenas duas figuras. É um choque simbólico que ressoa através do tempo, ecoando a eterna luta pelos nossos corações e almas. Por que esse duelo celestial é importante para nós hoje? Porque encarna a luta pela integridade num mundo repleto de corrupção. Você está pronto para descobrir como esta antiga batalha impacta sua jornada espiritual? Fique ligado, enquanto nos aprofundamos no legado do rei David e exploramos como suas escolhas ainda iluminam nossos caminhos hoje. Nas alcovas mal iluminadas de uma biblioteca esquecida situada no coração do Oriente Médio, um grupo de estudiosos determinados desenterrou uma notável coleção de pergaminhos antigos. Esses textos, envoltos nos sussurros do tempo, guardavam segredos que desafiariam e cativariam as mentes das gerações futuras. O ar estava carregado com o cheiro de pergaminho antigo e mistério, enquanto eles desenrolavam cuidadosamente o que parecia ser uma narrativa oculta que acrescentava novas dimensões a contos antigos. O confronto celestial entre Gabriel, o arcanjo, e Beelzebu, o príncipe dos demônios, sobre o que poderia ser chamado de legado de Davi. As histórias contidas nesses pergaminhos não eram apenas contos de batalhas há muito perdidas ou profecias esotéricas, mas uma saga que entrelaçava intrinsecamente a herança espiritual e a força divina. Ao contrário dos legados dos reis que falavam de riqueza, opulência e poder, o legado de Davi, tal como revelado nestes frágeis escritos, estava enraizado na essência de uma jornada espiritual marcada pela fé, coragem e confiança inabalável num poder superior a si mesmo. Num mundo onde os ganhos materiais muitas vezes ofuscam as subtilezas da sabedoria espiritual, esta revelação tocou profundamente. Gabriel emergiu dos textos como o guardião da palavra divina, um título que ressoava com uma responsabilidade atemporal. Encarregado de salvaguardar esta herança sagrada, o papel de Gabriel estava longe de ser meramente simbólico. Em vez disso, entrelaçou-se tanto com o humano como com o divino, formando uma ponte entre as intenções do céu e as realidades da terra. Este guardião celestial foi descrito não apenas como um ser majestoso, mas como um participante, ativo no reino terrestre, influenciando o curso do destino humano através de suaves sussurros de inspiração e orientação. A presença vigilante de Gabriel foi um lembrete das promessas divinas e a garantia de que, embora o caminho possa estar repleto de desafios, a força divina é inexpugnável. Esses escritos antigos revelaram profecias que alertavam sobre um mal à espreita, ansioso por corromper esse legado. Eles pintaram um quadro de Beelzebu, insidioso e sempre calculista, preparado para ofuscar a luz espiritual com sombras de ganância e orgulho. Os textos narravam batalhas espirituais, travadas não em espetáculos grandiosos e de fim de mundo, mas dentro dos corredores ocultos da alma humana. À medida que os humanos são atraídos pelo orgulho, pela indulgência material e pelo compromisso moral, a luta entre a luz e as trevas tornou-se um assunto pessoal, travado nos momentos tranquilos do coração. À medida que os estudiosos se aprofundaram nesses pergaminhos, foram confrontados com o peso dessas revelações. A sua descoberta não foi apenas arqueológica, mas profundamente espiritual, incitando-os a refletir sobre as implicações de possuir tal conhecimento. Cada pergaminho parecia pulsar com vida própria, sussurrando verdades que exigiam não apenas serem compreendidas, mas também vividas. A responsabilidade de revelar esta narrativa ao mundo foi assustadora, pois com grande conhecimento veio uma responsabilidade maior, a responsabilidade de proteger o legado de David de ser banalizado ou mal interpretado. A antiga sabedoria descoberta sugeria que a força divina não era simplesmente um conceito, mas uma força viva dentro dos fiéis. Falava de um poder que não residia em templos ou tesouros, mas em corações que se mantinham fiéis às promessas e orientações divinas. Alimentada pela fé e por um espírito inabalável,
Esta força manifestou-se como resiliência contra as forças corruptoras que desejavam transformar a luz da humanidade em sombras. À medida que os pergaminhos retratavam Gabriel, não apenas como uma figura distante, mas como um guia sempre presente, tornou-se evidente que a sua vigilância sobre a humanidade era mais vital do que nunca. A sua personificação do guardião da palavra divina não foi teatral, mas profundamente relacional. Ele trabalhou incansavelmente para lembrar à humanidade sua linhagem celestial e a poderosa herança espiritual que reside nela. Estes relatos refletiram a garantia divina de que, apesar da escuridão iminente, a esperança é eterna e a orientação divina permanece inabalável. Tais revelações provocaram profunda introspecção entre os estudiosos. A magnitude de saber que por trás das lutas terrenas havia uma narrativa divina era humilhante. Era como se a própria biblioteca sussurrasse lições através do tempo, incitando a humanidade a recuperar a sua antiga herança espiritual. Esses roteiros exigiam uma reconexão com um diálogo antigo, uma conversa com o divino liderada pela eterna vigilância de Gabriel, e um compromisso renovado com a pureza do coração, desafiando as maquinações de Belzebu. Este capítulo, profundo da narrativa desenterrado de antigos sussurros, ecoou com urgência e despertou clareza. Apelava ao ressurgimento da fé e procurava reacender o fogo divino dentro dos indivíduos, exortando-os a protegerem-se contra a escuridão invasora com corações inabaláveis. Uma lição tanto para os estudiosos que o descobriram, como para o mundo que em breve assistiria ao desenrolar desta história. As questões persistiram, instigando a reflexão. Estamos realmente preservando o legado divino que nos foi confiado, ou estamos sucumbindo ao fascínio enganoso do poder material? Em meio a mistérios antigos e sussurros lendários, Belzebu emerge das sombras com intenções tão sombrias quanto sua essência. Ao contrário dos sussurros benevolentes dos pergaminhos antigos que revelam a tutela divina, a manifestação de Belzebu é uma silhueta sinistra, tecendo a intricada tapeçaria das fraquezas e desejos humanos. Aclamado como o príncipe dos demônios, ele é versado em explorar as fendas do coração humano, semeando sementes de corrupção e discórdia entre aqueles destinados a administrar o legado sagrado de David. A presença de Belzebu não é diferente de uma toxina invisível, infiltrando-se lenta, mas continuamente, nas veias de reis e líderes. É a sedução do poder que derruba os muros da justiça, transformando as nobres aspirações dos homens em playgrounds de egoísmo e arrogância. As atrações da riqueza e do domínio os afastam das verdades espirituais e os embalam no sono moral, com os olhos cegos para os tesouros espirituais dispostos nos pergaminhos divinos descobertos pelos estudiosos. No entanto, as maquinações de Belzebu não se limitam apenas aos líderes. Em vez disso, ecoam pelos corredores da vida cotidiana. À medida que o texto esclarece, mesmo os estudiosos diligentes, enclausurados dentro de paredes antigas e envoltos em pergaminhos, não estão imunes aos seus sussurros insidiosos. A sua determinação é testada sob ataques espirituais implacáveis, onde momentos de dúvida tremeluzem como a luz de uma vela contra as tempestades que se aproximam. É a sua vulnerabilidade, partilhada por toda a humanidade, que se torna a frente de batalha. Sinais ameaçadores propagam-se em cascata pela hierarquia social. A integridade se desintegra, substituída por uma fome de autoglorificação. Onde deveria haver administração, aí reside a dominação. Onde deveria haver serviço, permeiam ambições egoístas. Os indivíduos mais próximos das tradições que preservam o legado de David encontram-se enredados pelo orgulho, com as suas percepções distorcidas. Um véu tecido pelo próprio Belzebu lança sombra sobre a visão divina de unidade e riqueza espiritual. E, no entanto, em meio a essa escuridão envolvente, surgem pontinhos de luz espalhados, efêmeros, mas potentes o suficiente para sinalizar esperança. Nos momentos em que os corações oscilam à beira do esquecimento, moral, uma força invisível intervém. Esta é a proteção tranquila mas resplandecente de Gabriel,
o seu escudo divino, estendendo-se sobre os cantos vulneráveis das almas que se esforçam por manter a pureza do legado que lhes foi confiado. A sua presença, subtil, mas poderosa, enche os estudiosos de coragem e transmite-lhes a clareza necessária para reconhecerem a verdadeira batalha travada não apenas nos reinos físicos, mas dentro das suas próprias almas. Esta proteção tranquila, mas resoluta, sublinha a dualidade da própria humanidade, a luta constante entre a luz e as trevas, entre o propósito divino e a tentação terrena. Envia uma mensagem que ressoa na sabedoria espiritual transmitida através dos tempos. A verdadeira batalha pelo legado de David está capturada nos corações de cada indivíduo, não apenas nos textos encontrados. E neste campo de batalha, a disposição de abraçar o crescimento espiritual em detrimento dos ganhos temporais determina a pureza desse legado. À medida que a presença protetora de Gabriel continua o seu trabalho, surge uma constatação surpreendente sobre a vulnerabilidade intrínseca à natureza humana. A sedução do poder e da riqueza ressoa profundamente na experiência humana, e sem uma tutela vigilante, pode corroer até os legados mais sagrados. Esta vulnerabilidade, reconhecida ao longo dos tempos, serve tanto de alerta como de apelo, as armas para aqueles que procuram preservar o que é sagrado e justo. Estas sombras de Belzebu, que apresentam riscos de cair nas fendas do orgulho e da ganância, são ainda os mesmos elementos que Gabriel prevê que devem ser enfrentados para proteger o legado de David. A força do legado não reside nas posses terrenas, mas no domínio da fé, da graça e do compromisso divino que deve ser levado a cabo através de tenacidade inabalável e resiliência espiritual. Através de lutas e sinais, o reconhecimento da vulnerabilidade humana torna-se o caminho através do qual a verdadeira essência das promessas divinas é salvaguardada. Ao alinharem-se com a tutela espiritual simbolizada por Gabriel, os corações, outrora assaltados pela dúvida, encontram consolo no abraço da fé, impulsionados por um legado tão intemporal como as verdades inscritas naqueles pergaminhos antigos. Em meio à crescente tensão e conflito espiritual, o confronto celestial se desenrolou com um poder que se estendia além da compreensão dos meros mortais. Gabriel, o mensageiro do céu, emergiu não apenas como um guardião, mas como uma personificação radiante do propósito e da força divinos. Sua forma divina era um farol, deslumbrante e ao mesmo tempo reconfortante, enquanto ele descia ao reino onde o tangível e o intangível se encontravam. Ele foi o arauto da pureza, numa época em que as sombras ameaçavam apagar a essência do legado espiritual do rei David. Sua presença radiante era um testemunho da fé e da lealdade inabaláveis que outrora definiram o relacionamento de Davi com Deus. Com cada movimento, Gabriel exalava uma graça sobrenatural, suas asas brilhando com um brilho etéreo que parecia extrair força da antiga aliança entre Davi e o Todo-Poderoso. Sua voz, ressoando como um coro de harmonias celestiais, quebrou o silêncio dos reinos dirigindo-se às forças das trevas lideradas por Belzebu. À medida que os céus escureciam com nuvens agourentas e a terra tremia sob seus pés, a própria natureza refletia a batalha transcendental que estava em curso. As tempestades reuniram-se, como se os próprios céus estivessem prontos para libertar a sua fúria sobre a corrupção que ameaçava desfazer a santidade do legado duradouro de David. Nesta arena cósmica, Belzebu, o príncipe das moscas, o corruptor das almas, permaneceu como a antítese da luz e da pureza. A sua ambição maligna foi alimentada por uma fome insaciável de caos e decadência. Determinado a apagar o legado de David, Belzebu utilizou as ferramentas da fragilidade humana, a ganância, o orgulho e o fascínio do poder. A história testemunhou líderes seduzidos por estas ofertas, anunciando uma época de corrupção e decadência espiritual. No entanto, durante este ataque, vislumbres da luz divina precederam a revelação completa de Gabriel, lembrando a todos que as forças da justiça nunca estiveram silenciosas, apenas equilibradas. A batalha entre Gabriel e Belzebu transcendeu o espectro visível.
Foi um encontro que abrangeu as dimensões física e espiritual. As convulsões da natureza, tempestades, terremotos e anomalias celestiais foram apenas ecos dos choques espirituais que abalaram os alicerces da existência terrena. A força de Gabriel foi ampliada por sua profunda conexão com o espírito de Davi, um soberano cujo coração, por mais imperfeito que fosse, sempre batia no ritmo dos ritmos divinos. Invocando a fortaleza espiritual de Davi, Gabriel convocou uma luz extraordinária, uma luminescência que atravessou as sombras e confrontou o poder sombrio de Belzebu. Os raios de luz não eram apenas iluminação, mas manifestações de fé e lealdade. Eram expressões de um poder não contaminado pela passagem do tempo, um poder que prosperava onde quer que se encontrasse a verdadeira devoção a Deus. Gabriel, utilizando esse brilho divino, enfraqueceu Belzebu, cuja forma tremeluziu e recuou diante de tão poderosa majestade. O confronto tornou-se uma dança eterna de fé versus engano, pureza contra contaminação. À medida que as forças da luz e das trevas travavam o seu duelo espiritual, o significado do legado de Davi cristalizou-se. O seu verdadeiro poder não residia na grandeza material ou nas realizações monumentais, mas na sua dedicação inabalável à vontade de Deus, mesmo no meio de deficiências pessoais. Esta revelação foi a arma contra a corrupção, demonstrando que o alinhamento do coração com o propósito divino poderia iluminar caminhos envoltos em trevas. No pano de fundo deste confronto celestial, a humanidade assistiu como se estivesse suspensa entre caminhos potenciais, um que conduzia à decadência e o outro à redenção. O conflito celestial foi mais que um espetáculo divino. Foi um toque de clarim exortando todos a reconhecerem a fonte do poder genuíno, fé, integridade e uma conexão permanente com o Criador. A presença de Gabriel reafirmou que a ajuda divina nunca esteve fora do alcance daqueles que a procuravam sinceramente. Assim como Davi encontrou força em momentos de fraqueza através de sua conexão inabalável com o divino, também todo crente poderia extrair desse reservatório de força espiritual. A batalha sublinhou que, embora a corrupção pudesse manchar a superfície, o núcleo fortalecido pela fé e pela lealdade permanecia impermeável. Através das narrativas entrelaçadas do céu e da terra, este confronto celestial iluminou os fios invisíveis que ligam o passado, o presente e o futuro. O legado de Davi, repleto de erros humanos, mas definido pelo triunfo espiritual, serviu como um farol de esperança num mundo onde persistia a luta entre a luz e as trevas. Nesta batalha contínua, o triunfo de Gabriel contra Belzebu ressoou como um testemunho do poder duradouro da fé, exortando a humanidade a abraçar a luz divina interior e a protegê-la contra o ataque implacável da corrupção. Em meio à tensão e ao conflito espiritual, Gabriel assegurou que o verdadeiro legado de qualquer alma reside na sua fé e devoção inabaláveis. À medida que as forças celestiais se chocavam, a história do coração de Davi permaneceu como um lembrete eterno de que, no equilíbrio do universo, a pureza de espírito e a sinceridade de propósito nunca poderiam ser ofuscadas. Através de tempestades e sombras, o confronto celestial abriu um caminho para a redenção, inspirando todos os crentes a nutrir o seu próprio legado de fé e integridade, prontos para enfrentar as forças que procuravam distorcer e destruir. A batalha entre Gabriel e Belzebu sobre o legado de Davi repercutiu em todos os reinos, abalando não só os céus, mas também o plano terrestre, onde a humanidade permanece tanto como testemunha como participante. À medida que Gabriel invocava a luz divina, iluminando a pureza da fé de Davi, os tentáculos sombrios da corrupção exercidos por Belzebu começaram a recuar. Esta revelação dramática não foi apenas um espetáculo celestial, mas um profundo chamado à introspecção para os mortais que testemunharam o desenrolar desses eventos. À medida que a luz divina se espalhava, a espessa neblina que obscurecia o julgamento e a moralidade humana começou a se dissipar. A mudança foi palpável. Algo transcendente começou a infundir o ar, uma sensação de propósito renovado
que sussurrou aos corações de todos os que testemunharam este confronto celestial. Através da manifestação do compromisso inabalável de Davi com Deus, um legado de integridade nascido de provações e tribulações, aqueles que sucumbiram às trevas encontraram-se num limiar. As histórias de Davi, um pastor que se tornou rei, que percorreu um caminho repleto de falhas pessoais, envoltas em fé e perdão, agora falavam mais alto do que nunca. Hebreus 11, 32, 34 nos fala do poder exercido por Davi, não apenas na batalha, mas na fé. Pintou um quadro do que a integridade, sob a orientação do propósito divino, poderia alcançar. Aqueles que se desviaram começaram a ver a futilidade de suas alianças com as sombras. A clareza perfurou a confusão, levando-os ao arrependimento. Nos reinos onde a influência de Belzebu antes parecia inabalável, ocorreu uma mudança estranha e silenciosa. As pessoas começaram a despertar para o engano que as envolvia. Tal como o filho pródigo em Lucas 15, 11 e 32, que percebeu a sua peregrinação, muitas almas iniciaram um regresso tumultuoso, mas sincero, aos caminhos da retidão e da integridade. Eram indivíduos que outrora beneficiaram de benefícios provenientes de decisões duvidosas, a riqueza de ganhos ilícitos e o poder exercido através da manipulação. No entanto, confrontados com o brilho da integridade divinamente inspirada, eles viram esses tesouros transitórios como realmente eram, algemas mascaradas como ornamentos. Os líderes das comunidades que há muito eram influenciados por desejos corruptos encontraram-se a experimentar uma epifania semelhante à de Saulo no caminho para Damasco. A luz que Gabriel canalizou parecia penetrar não apenas nos corações, mas nas sociedades, instigando discussões centradas na justiça, na governança ética e na humildade. Desde famílias até altos cargos, as pessoas começaram a sentir necessidade de se alinharem com a essência do legado de Davi. A vitória da integridade estava tomando forma não pela força, mas pelo apelo gentil e persistente da verdade e da retidão. No fundo, esta revitalização do espírito não consistia em alcançar a superioridade moral, mas em regressar a um lugar de humildade diante de Deus, reconhecendo a fragilidade humana e a graça divina. Miqueias 6.8 resume esta aspiração: agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. A vitória da integridade reside na vontade do coração humano de ser moldado de novo para abraçar a transformação que vem de uma abertura sincera à orientação divina. E aí estava o triunfo. O domínio de Belzebu só poderia vacilar à luz da entrega voluntária à bondade, um compromisso autêntico de caminhar na integridade, apesar das sombras que testam persistentemente tal determinação. Esta renovação não foi meramente pessoal. Espelhou-se em todas as sociedades, à medida que os indivíduos reacendiam a luz nas suas vidas, formando uma chama coletiva de moralidade e propósito que era resistente à escuridão invasora. Esta rendição não foi submissão, mas libertação. Uma libertação da alma recuperada das cadeias do engano e da ambição egoísta, um retorno à unidade com o bem maior. A batalha entre a luz e as trevas é uma dança eterna. Assim como as sombras regressam à noite, a corrupção também procura reinstalar-se. No entanto, ao compreender o legado de Davi, um farol de fé mesmo face às suas próprias falhas morais, os fiéis estão equipados com uma fonte profunda de esperança e orientação. É um legado de ação, à medida que Davi transformou o seu arrependimento em fidelidade e liderança, renovada sob a orientação de Deus. Com base neste conjunto de compreensão renovada, as pessoas começaram a elaborar as suas próprias narrativas pessoais, profundamente entrelaçadas com os princípios da justiça e da humildade, marcas de uma vida alinhada com a verdade divina. O arrependimento de figuras-chave apoiou os crentes, abrindo caminhos que até mesmo os não-crentes poderiam considerar significativos. Este movimento de renovação e despertar espiritual tornou-se, assim, um compromisso duradouro com uma existência mais justa, compassiva e fiel, tanto individual como coletivamente.
O que aconteceu aqui não foi uma vitória final sobre as trevas, mas um passo significativo e triunfante que fortificou os corações dos crentes para as lutas contínuas e inevitáveis entre a luz e a sombra. Mesmo face aos desafios iminentes e à luta persistente entre o bem e o mal, este rejuvenescimento da fé e da integridade, galvanizado pelas virtudes recordadas de David, oferece uma direção infalível e um farol brilhante de esperança para os crentes em todo o mundo. Lembra à humanidade que, embora as batalhas se alastrem, tanto dentro como à nossa volta, a dotação de integridade, quando nutrida pela fé, é um caminho iluminador que transcende as provações, promovendo um mundo que se aproxima cada vez mais dos seus ideais divinos.